Hoje, o Espírito Santo nos chama a um confronto, não com o mundo lá fora, mas um confronto com nós mesmos. Porque a maior guerra que você precisa vencer não é contra o diabo. Você pensa que a sua maior guerra é contra o diabo? A maior guerra que nós precisamos vencer não é contra pessoas. A nossa maior guerra é contra a nossa própria carne, é contra nós mesmos. O Senhor Jesus disse algo muito forte, profundo e direto. Mateus 23, no versículo 3, Jesus disse assim a respeito dos fariseus: fazei o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Porque eles dizem uma coisa e fazem outra. Quantos hoje se assentam em lugares de autoridade espiritual, pregam sermões poderosos, falam bonito sobre Deus, mas vivem de forma oposta à palavra que pregam? Quantos dizem, você tem que perdoar, mas estão carregando mágoas dentro de si? Quantos dizem assim, olha, você tem que ir para a igreja, você tem que servir a Deus, mas eles estão servindo os seus próprios interesses? Deus está nos chamando para viver aquilo que nós pregamos. Chega de uma fé de aparência, chega de discursos sem frutos, chega de levantar as mãos no culto e abaixar a cabeça para as tentações. Sabe qual é a maior vitória de um homem? Não é conquistar o mundo, não é vencer multidões. A maior vitória de um homem é vencer a si mesmo. O que você precisa vencer? Vencer os seus impulsos. Tem muitas pessoas que elas se deixam levar pelos impulsos. Ela age por impulso, ela fala por impulso, toma decisão por impulso. E quando você deixa os seus impulsos falar mais alto, você vai arrumar problemas para a sua vida. E a pessoa que ela age por impulso é porque a alma dela está sendo governada pelos desejos. Nós temos na nossa alma a razão, a vontade e o desejo. Você sabia disso? Quando uma pessoa ela é governada pelos desejos, ela sabe que algo é errado, a razão dela está dizendo que é pecado. Ela tem vontade de parar, mas ela não consegue, porque o desejo é mais forte. Então, no impulso, ela se deixa levar. O desejo é mais forte do que ela. A pessoa está sendo governada pelos desejos. Tem pessoas que ela é governada pela vontade. Hoje eu não estou com vontade de ir na igreja. Eu ainda não senti vontade de me batizar nas águas. Eu ainda não senti vontade de ser fiel a Deus. Então a pessoa ela é governada pelas vontades. Ela vai arrumar problema para a vida dela também.
A nossa alma, ela precisa ser governada pelo Espírito, pela razão. Nós temos que aprender a dominar a nossa vontade. Sentindo vontade ou não, eu preciso orar. Eu não preciso sentir vontade. Sentindo vontade ou não, eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que ser governado pela razão. Sentindo vontade ou não, eu preciso fazer o que é certo. Vocês estão compreendendo? Porque a minha alma é governada pela razão, pelo Espírito, e não pela carne. Quando a pessoa ela é governada pelos desejos ou pela vontade, a vida dela está em desordem. E por isso que a pessoa tem problemas. Então, você precisa vencer seus impulsos, vencer a vontade de pecar. Você precisa vencer a preguiça espiritual, vencer o orgulho que te impede de mudar. É fazer o que a razão, guiada pelo Espírito Santo, obrigado. Mesmo quando o coração grita ao contrário. Então, nós temos que fazer o que a razão manda. Você não pode ser governado pelo seu coração. Você tem que ser governado pela sua mente. A mente representa o espírito. O coração representa as emoções. Tem pessoas que ela age pela emoção. Ela está sendo governada, dirigida pelo coração. E você precisa ser governado pela razão. Eu pergunto, quem está governando a sua alma? Suas escolhas, suas decisões. É o seu espírito, a sua mente, a sua razão ou o seu coração? Quem você segue? Você segue o seu coração? Você segue as suas emoções? Ou você segue o seu espírito? Por isso, nós temos que pedir ao Espírito Santo para governar a nossa vida, a nossa alma. A palavra de Deus, ela não é apenas para ser estudada. A palavra de Deus, ela precisa ser obedecida. O apóstolo Paulo, ele disse: subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. O próprio apóstolo Paulo, com toda a sua unção, ele temia ser reprovado. E nós, estamos cuidando da nossa alma ou somente da nossa aparência? Você realmente está cuidando da sua alma? Ou você apenas se preocupa em mostrar uma aparência? Aprenda uma coisa: você não foi salvo pelo pastor que te evangelizou, pelo obreiro que te trouxe na igreja. Você foi salvo pela mensagem da cruz, pela palavra de Deus. Foi a palavra que você ouviu que salvou você. Porque Deus pode usar qualquer pessoa.
A Bíblia fala que Deus já chegou ao ponto de usar até uma jumenta, um animal. Deus, ele pode usar alguém imperfeito, mas a vontade de Deus não é apenas te usar. A vontade de Deus é transformar a sua vida. Amém, pessoal? Não adianta a pessoa ser um canal de bênção e abençoar os outros, mas ela mesma estar seca por dentro. Não adianta a pessoa pregar com fervor, evangelizar e estar fria dentro dela. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. Hoje, Deus está te chamando para um novo começo, um arrependimento sincero, uma entrega verdadeira. Deus, ele quer levantar em você um testemunho vivo, que as pessoas vejam Cristo em você, e não apenas no seu discurso. Ao olharem para a sua vida, que os seus familiares possam dizer assim: ali vai alguém que não apenas fala, mas vive o que crê. Amém, pessoal? A melhor forma de você evangelizar a sua família é você mostrando Deus na sua vida. A sua família tem que olhar para você e falar isso: olha, você não é uma pessoa que apenas fala, você é uma pessoa que vive realmente o que você prega. Porque tem pessoas que ela fica chamando o familiar para vir na igreja. Ela diz assim: se você não for para a igreja, você vai para o inferno, hein? Mas nem ela está salva. O familiar olha para ela e fala assim: aí, ó quem está falando. Então, antes de você querer convidar a sua família para vir na igreja, antes de você querer evangelizar alguém, você tem que viver a palavra. O seu familiar, ele está olhando para você. A sua vida é um testemunho vivo. Se você vive realmente a palavra, todo mundo vai ver isso em você. Amém, pessoal? Nós temos que não conhecer toda a Bíblia. O importante não é o quanto você conhece da Bíblia, é o quanto você pratica. O quanto você tem praticado da palavra. Amém? O Espírito Santo, ele te pergunta hoje: você está disposta a vencer a si mesmo? A sacrificar a sua carne? A praticar o que você diz que crê? Se você está disposto a isso, fique de pé. A nossa maior luta é contra nós mesmos. O que escraviza uma pessoa não é o diabo. O que escraviza uma pessoa são seus desejos, são seus sentimentos, suas emoções. Você tem que aprender a dominar as suas emoções. Você tem que aprender a vencer os seus sentimentos. Você tem que aprender a ser mais forte do que os seus desejos. Você tem que aprender a deixar a razão, o espírito governar a sua alma. Não se entregue aos seus desejos.
Tem muitas pessoas que se destruíram, porque o coração está governando a alma dela. E a nossa alma não pode ser governada pelo coração. Ela tem que ser governada pela nossa mente, pelo Espírito. Vocês entenderam? Se você entender isso, e você analisar agora, quem tem governado a minha alma? Será que os meus desejos estão governando a minha alma? Será que as minhas vontades, minhas emoções, meus sentimentos é que estão governando a minha alma? Será que é o meu coração que está governando a minha alma? Ou será que é a minha mente, o meu espírito? Então nós vamos pedir a Deus, você vai participar da Santa Ceia, e você vai buscar o Espírito Santo. Fala, meu Deus, eu quero que o teu Espírito, que é a mente de Cristo, governe a minha vida. Que o Espírito Santo venha governar a minha vida. Eu quero ser sensível à voz do Espírito Santo. Eu não quero me entregar aos meus desejos, as minhas vontades. Por isso que Jesus, ele disse assim, ó, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Não tem como você seguir a Cristo sem negar a si mesmo. Negar o seu coração, suas vontades, suas emoções. Você tem que sacrificar seus desejos. Amém?